tarde, gente. Tudo bem? Tranquilo? Semana ótima essa, né? Semana de prova é sempre uma semana excelente, né? Hoje a gente vai para nossa última aula de conteúdo antes da segunda avaliação, tá? Hoje a gente vai falar de um conteúdo que é questão de prova, que são problemas de otimização, tá? Já tem uma questãozinha lá na prova de vocês, de problema de otimização. E então, toda atenção para essa aula, tá bom? Um primeiro aviso é que quinta-feira a gente teria a oficina amanhã, né? Mas amanhã é feriado, então a nossa oficina vai ser quinta-feira, tá bom? Oficina com conteúdos gerais a respeito da segunda avaliação, tá bom? Uma espécie de oficina de revisão para vocês. Então a gente vai ter a nossa revisão aqui no auditório na quarta, e além disso vocês ainda vão ter a oficina na quinta para complementar aí os estudos de vocês, e sexta-feira a gente vai fazer a nossa segunda avaliação, tá bom? Lembrando que, como a gente já avisou nas aulas anteriores, a gente vai ter uma prova substitutiva lá no dia 28, se eu não me engano, 28 de dezembro, tá bom? De acordo com o que a gente combinou já em sala, ok? Então, essa aula de hoje, problema de otimização, é uma aula que é uma espécie de aplicação dos conceitos que nós trabalhamos a respeito de teste da primeira derivada, teste da segunda derivada, crescimento, decrescimento, concavidade, mais especificamente teste da primeira derivada e segunda derivada, no sentido de a gente encontrar os pontos de máximo e de mínimo de determinadas funções, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje é trabalhar algumas situações, problemas, e lá no livro de vocês está recheado de questões de problemas de otimização, tá? Então peguem um livro lá, tentem resolver as questões, se tiver dúvida nos procure os monitores. Então hoje a gente vai trazer algumas situações, problemas, a gente vai tentar modelar essas situações através de uma função, tá? E em geral o que essas situações irão nos pedir é que a gente encontre o máximo ou o mínimo de alguma coisa. Pode ser do tempo, velocidade, distância, etc. Tá bom? Então a gente vai estar interessado em maximizar ou minimizar funções que são funções que modelam determinados problemas, tá? Então isso aí a gente vai chamar de problemas de otimização, que é a nossa 22ª aula, hoje 14 de novembro de 2022, tá? Então, sem mais delongas, eu vou começar com um primeiro problema, tá? Esse exemplo nos diz o seguinte: determine dois números x e y, tais que a diferença entre eles seja igual a 100 e o produto seja o menor ou o mínimo possível, tá? Então eu quero encontrar dois números reais aí, tais que a diferença entre esses dois números seja 100 e que o produto deles seja o menor possível, tá? Esse é um primeiro exemplo, um exemplo básico de problema de otimização. Tem alguns problemas bem mais rebuscados, bem mais difíceis, mas esse primeiro problema para a gente entender o que a gente deve fazer em situações como essa, tá? E a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, que a gente tem que procurar, é uma função que me permita modelar esse problema, tá bom? Então, o que a questão nos diz é o seguinte: a gente tem que encontrar dois números x e y de tal forma que a diferença entre esses números seja 100 e que o produto desses números, que é x vezes y, seja o menor possível, tá? Dessa maneira, quem serão x e y? Ok? Então é isso que o problema está nos pedindo. Belezinha? Bom,
Tenho dois números, a diferença deles é 100 e o produto é mínimo. Então, eu vou chamar o produto desses dois números como se fosse uma função. Tá? Vou chamar de P, o produto desses dois números, e esse P é x vezes y. Observa que esse produto, ele depende dessas duas variáveis. Ok? Se eu mudo x, se eu mudo y, eu tenho um outro resultado para esse produto. Só que trabalhar com funções de duas variáveis não é uma coisa que a gente está acostumado em cálculo 1. Né? Nós estamos acostumados em trabalhar com funções de uma variável real. Ok? Então, diversas vezes que vocês forem trabalhar com problema de otimização, pode ser que a função que você procure, ela seja algebricamente construída através de duas ou até mais variáveis. Só que como você está trabalhando em cálculo 1, você tem que tentar reescrever essa função como uma função de apenas uma variável. Porque se você for trabalhar com duas variáveis, você não vai conseguir. Quando você estiver lá no próximo semestre em cálculo 2, que você tirar excelente no cálculo 1 ou for para o cálculo 2, aí você vai começar a trabalhar com funções reais de mais de uma variável real. Tá bom? Mas por enquanto nós estamos nós somos embriões ainda, né? Estamos com funções de uma variável real. Belezinha? Então aqui é interessante para a gente reescrever essa função produto em função de apenas uma dessas duas variáveis. Só que para isso eu preciso de uma outra informação. E essa outra informação é a informação que ele nos deu, de que a diferença entre os dois números x e y é 100. Então, daqui eu consigo isolar uma variável em função de outra. Né? Já que x menos y é 100, eu posso dizer que o y é x menos 100. Concorda? Eu pego esse y para cá, passei para cá positivo, esse 100 para cá negativo, então ficou x menos 100 é igual a y. E aí, uma vez tendo o y em função de x, eu posso substituir o y aqui e o produto vai ser dado da seguinte forma: x vezes o y, que é x menos 100. Tá bom? E observa que agora eu estou trabalhando só com a variável x. Então, esse produto aqui, ele é uma função de x. Ok? Eu mudo o valor de x, eu tenho um valor correspondente ao produto P. Alguma dúvida até aí? Então, observa, eu posso até aplicar aqui a distributividade, né? Então, eu tenho que a função P de x vai ser x ao quadrado menos 100x. Então, olha só o que nós fizemos. Nós pegamos o problema de determinar dois números reais cuja diferença é 100 e o produto é o menor possível, é mínimo, e modelamos esse problema através dessa função. E de acordo com o nosso contexto, o que eu estou querendo descobrir? Eu estou querendo descobrir, em relação a essa função, qual é o valor de x, primeiro, qual o valor de x, que minimiza essa função produto. Eu quero que o produto seja mínimo. Então, qual é o valor de x que torna essa função mínimo possível? Uma vez você encontrando o valor de x, como o y é x menos 100, você pega o x, substitui aqui e você vai encontrar o y correspondente. Então, o nosso problema todo agora se resume a encontrar o valor de x que minimiza essa função. E isso é um problema que a gente já sabe fazer, né, das aulas anteriores. Ok? Então, o que a gente faz para encontrar o mínimo dessa função? Deriva. Você deriva, encontra os pontos críticos e depois faz o teste da primeira derivada ou o teste da segunda derivada para verificar se esses valores são máximos ou mínimos locais. Tá bom? Então, calculando a derivada da função x, a gente obtém o seguinte: P' de x será derivada de x ao quadrado é 2x menos derivada de 100x é 100. Ok?
Então a derivada é essa. E aí, achando os pontos críticos, nós vamos obter o seguinte. É só igualar a zero. Observa que essa função derivada, ela está definida para todos os reais. Certo? Então, os pontos críticos dessa função, da função P, ocorrerão nos pontos em que essa derivada se anula. Porque lembra que os pontos críticos podem ocorrer nos pontos em que a derivada se anula ou não existe. Mas essa está definida para todos os reais. Ela existe para qualquer real. Então, a gente vai procurar só os pontos onde ela se anula. Tá? Então, P' de x igual a zero. Aqui eu tenho que 2x menos 100 tem que ser zero. E daí nós ficamos com x igual a... Você passa o 100 para lá, né? Passa o 2 dividindo, isso aqui vai dar 50. Então, olha só. X igual a 50 é um ponto crítico. Só que eu preciso classificar esse ponto em máximo, mínimo, local. E aí eu posso usar o teste da primeira ou o teste da segunda derivada. Vamos relembrar como que é o teste da primeira derivada. O que a gente precisaria fazer agora para utilizar o teste da primeira derivada? Analisa o sinal da primeira derivada. Se analisa o sinal da primeira derivada e vê se ela passar de negativo para positivo, então esse ponto é o ponto de mínimo local. Se passar de positivo para negativo, ou seja, crescente para decrescente, vai ser um ponto de máximo local. Esse é o teste da primeira derivada. E o teste da segunda derivada? Você deriva e verifica qual é o valor da segunda derivada nesse ponto. Se o valor da segunda derivada nesse ponto for positivo, significa que a concavidade é voltada para cima, portanto o ponto é um ponto de mínimo local. Se a segunda derivada nesse ponto for negativa, a concavidade voltada para baixo, portanto o ponto é um ponto de máximo local. Ok? Não esquece. Vamos só colocar esse detalhe aqui. Ó. Segunda derivada. A primeira derivada no ponto P igual a zero. E aí, se a segunda derivada no ponto P for positiva, a concavidade é voltada para cima. Então, portanto, esse cara é um ponto de mínimo. Tá? É bem análogo ao estudo da concavidade da parábola. Né? Lembra que o coeficiente A da parábola, se ele for positivo, a concavidade da parábola é para cima. Né? Se ele for negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Então, você pode fazer essa analogia aí para você não esquecer. Tá? Se for negativo, concavidade para cima e, portanto, é um ponto de máximo. Tá bom? Só para vocês não esquecerem. E aqui, para essa função, com essa derivada, você pode usar qualquer um dos dois testes que o resultado vai ser bem simples, tá? Em qualquer um dos dois. Ah, professor, quando que eu posso usar o teste da primeira e quando que eu posso usar o teste da segunda derivada? Não sei. Isso depende da função, depende do problema. Tem problema, tem função que você vai ter mais praticidade, mais facilidade de fazer usando o teste da primeira derivada. E tem problema que você vai ter mais facilidade usando o teste da segunda derivada. Isso você só adquire essa experiência com o treino. Tá? Aqui eu vou usar o teste da segunda derivada. Tá? Então, calculando a segunda derivada, você deriva essa função. Derivada dessa função vai ser 2. E a segunda derivada é igual a 2. Observa que ela não varia de acordo com x. Ela é 2 para qualquer x. Tá bom? Então, ela é 2 para todo x. Ok? Logo, a segunda derivada no 50 é 2 que é maior que 0. Se é maior que 0, significa que esse x igual a 50 é o quê? Máximo ou mínimo? Máximo ou mínimo? Mínimo, está bem aqui. Ó. Segunda derivada positiva no ponto, com cavidade voltada para cima, o ponto é um ponto de mínimo. Tá? Ponto de mínimo. Logo, assim, pelo teste da segunda derivada,
Aí eu venho para cá. Tá? Pelo teste da segunda derivada, eu vou ter que x igual a 50 é um mínimo de P. Tá bom? Então, olhando para essa função, qual é o valor de x que minimiza essa função? X igual a 50. Ok? E aí, como eu quero, uma questão pede os valores de x e de y, e eu sei que y é igual a x menos 50, y vai ser x menos 100, aliás, né, eu falei 50, x menos 100, o x é 50 menos 100, então eu vou ter que o y é igual a menos 50. Tá? Então, os valores pedidos são menos 50 em 50, tá? Então, esses dois números são números que a diferença entre eles é 100, né? Se pegar esse menos esse dá 100, e o produto deles é menor possível. Tá bom? Tem outros, professor? Tem, mas esses são as soluções que satisfazem o nosso problema, tá? Que resolvem o nosso problema. Alguma dúvida? Tudo bem? Então tá. Então vamos para o segundo problema. Esse segundo problema já é um problema mais contextualizado, mas que lembra muito o primeiro problema. Observa que o primeiro problema eu te dei a diferença de dois números e te pedi o produto mínimo, né? Pedi os números para que o produto seja mínimo. Agora olha esse outro problema. O maior constituinte do corpo humano é a água, que é muito eficiente na dissolução de sais minerais, devido ao fato de suas moléculas combinarem com íons, dando origem a íons hidratados. A presença de íons de oxigênio em soluções aquosas, H+, ou H-, é tal que, a uma temperatura constante de 25 graus Celsius, tem-se que a concentração de H+, aqui não aparece mais, é um vezes, tá? Vezes a concentração de OH- é igual a 10 a menos 14. Para que concentração de H+, a soma H+, mais OH-, concentração dos dois, é mínima. Então, olha só, eu estou te dando o produto das duas concentrações. O produto das duas concentrações é 10 a menos 14. E estou te pedindo qual o valor da concentração de H+, para que a soma dessas concentrações seja a menor possível. Então, observa que é bem parecido com o problema anterior. O problema anterior te dava duas quantidades, te dava a diferença entre essas duas quantidades e te pedia os valores dessas quantidades para que o produto fosse mínimo. Aqui eu estou te dando o produto de duas quantidades, duas concentrações, só que aqui é um outro contexto, né? Mas a ideia é similar. Estou te dando o produto de duas quantidades e estou te pedindo o valor de uma dessas quantidades para que a soma delas seja a menor possível. Tá bom? Então, como é que a gente pode resolver esse problema? Então, olha lá. Deixa eu fazer de outra cor, senão vai ficar muito apagado aí, né? Então, só para a gente não ter que ficar reescrevendo todo o tempo H+, ou H-, eu vou chamar a concentração de H+ de X e a concentração de OH- de Y. Tá? Então, o que nós temos nesse problema? Eu tenho que o produto de X por Y é 10 a menos 14. E eu estou querendo saber qual o valor de X, de tal modo que a soma de X com Y seja mínima. Né?
Tudo bem? Alguma dúvida? Então a ideia é a mesma. Eu vou chamar, eu preciso reescrever essa soma, vou escrever essa soma como x mais y. S de soma igual a x mais y. E eu quero o valor de x que minimiza essa função. Tudo bem? Só que aquela mesma historinha. Aqui eu tenho uma função de duas variáveis. Não é legal para a gente aqui de ser 1. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar reescrever essa variável em função de x para eu poder substituir aqui. Belezinha? Então, o que nós temos é o seguinte. Note que se x vezes y é 10 a menos 14, então o y é 10 a menos 14 sobre x. Tudo bem? Então, daí, eu tenho que a soma será x mais o y, que é 10 a menos 14 sobre x. Tá bom? E observa que agora essa soma é uma função de apenas uma variável, da variável x. Belezinha? Alguma dúvida? A história agora é a mesma da anterior. Eu quero saber qual é o valor de x para que essa função seja mínima. Ok? Qual é o valor de x que minimiza essa função? Então, logo, tem que calcular a derivada dessa função. Derivada de x é 1, mais 10 a menos 14 é constante, eu vou colocar aqui, 10 a menos 14. E aqui eu tenho 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x, quanto que é? Menos 1 sobre x ao quadrado. Quem tiver dúvida, é só lembrar que 1 sobre x é o mesmo que x elevado a menos 1. Aí você deriva isso aqui, o menos 1 vem para cá, e aí fica x elevado a menos 1, menos 1. Diminui uma unidade do expoente. Aqui fica menos x elevado a menos 2, e invertendo aqui fica menos 1 sobre x ao quadrado. Tá bom? Ah, regrazinha aí do tombo para vocês. Então, eu posso reescrever essa derivada como 1, esse menos eu vou colocar aqui, 10 a menos 14 multiplica ali, sobre x ao quadrado. Então, está aqui a derivada da função s. O que eu quero agora? Achar os pontos críticos, né? Então, vamos para cá, achar os pontos críticos. Então, fazendo S' igual a 0, para a gente poder achar os pontos críticos, observa aqui, só uma observação, a derivada não existe no zero. Só que para o nosso contexto, o zero não me interessa, que é a concentração. A concentração, quando x for, se eu colocar x igual a 0, a concentração 0 vezes qualquer número vai dar 0. Ou seja, vai ser diferente de 10 a menos 14. Então, 0 não me interessa, tá? Então, vou olhar aqui os pontos em que a derivada se anula apenas. Então, a derivada é 1 menos 10 a menos 14 sobre x ao quadrado igual a 0. Certo? Tá. Aí, eu pego isso aqui e jogo para lá. Então, 10 a menos 14 sobre x ao quadrado igual a 1. Então, eu posso passar esse x quadrado multiplicando. Então, x quadrado é igual a 10 a menos 14. Tá bom? Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 10 a menos 14. E, portanto, o x vai ser mais ou menos 10 a menos 7. Tá bom?
já coloquei a resposta aqui, né? 10 a menos 14. Então, menos 14 dividido por 2 dá menos 7. Ok? Mas observa que pela natureza do nosso problema, não faz sentido essa concentração ser negativa. Tá? Então, eu fico apenas, pela natureza do problema, vou colocar assim. X é igual a 10 a menos 7. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Tudo bem? Então, esse é o nosso ponto crítico. E aí, novamente, ou eu estudo essa primeira derivada, ou então calculo a segunda derivada e vejo o valor da segunda derivada nesse ponto. Tá? Aqui, eu vou calcular a segunda derivada. Segunda derivada será derivada de 1 é 0, menos 10 a menos 14, vezes, aí eu tenho que derivar 1 sobre x ao quadrado, que é o mesmo que x elevado a menos 2, derivada disso, certo? Então, isso aqui vai ser menos 10 a menos 14, vezes menos 2, vezes x a menos 3. Ou seja, a segunda derivada faz o jogo de sinal, fica positivo. Então, 2 vezes 10 a menos 14 sobre x à terceira. Essa é a segunda derivada. Ok? E agora, você calcula a segunda derivada no ponto em questão, que é o ponto 10 a menos 7. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 14 sobre 10 a menos 7 ao cubo. Tá? Então, isso aqui, observa, você nem precisa resolver isso aqui, porque aqui você tem, o que me interessa é o sinal da segunda derivada no ponto. Não é o valor dela, é o sinal, certo? Então, esse numerador é um numerador positivo, o denominador é um denominador positivo, portanto, esse quociente é um quociente positivo. Então, isso aqui é positivo. Tá bom? Portanto, pelo teste da segunda derivada, 10 a menos 14 é o mínimo da função soma. Logo, pelo teste da segunda derivada, x igual a 10 a menos 7 é o mínimo de S. E, portanto, esse é o valor da concentração de H+, que minimiza a soma da concentração de H+ com OH-. Ok? Próximo problema. Um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca e quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio reto. Ele não precisa cercar ao longo do rio. Quais são as dimensões do campo que tem a maior área? Quais são as dimensões do campo que tem a maior área? Então, o que a gente pode fazer neste problema aí? Então, vamos imaginar aqui, ó. Tá aqui assim o rio. É um rio reto, então imagina aqui que o rio é reto. Tá? Aí tem um campo aqui, retangular. Campo retangular.
Aí o camarada quer meter cerca aqui na parte que não dá para o rio, ou seja, nessa parte aqui ele quer colocar cerca. Tá bom? Ele quer cercar aqui essa parte. E aí ele diz que a quantidade de cerca é 1.200. Total de cerca que ele tem é 1.200. 1.200 metros de cerca. E aí ele pede quais são as dimensões desse campo para que a área dele seja máxima. Para que essa área aqui, ó, seja máxima. Que a área. Quais devem ser as dimensões? Eu não sei as dimensões, eu vou chamar aqui de x e aqui de y. Então aqui tem que ser x também porque é um retângulo, tudo bem? Então eu quero saber quais os valores de x e y que maximizam a área. Vou chamar a área de A aqui. Tudo bem? Então, como é que a gente resolve isso? Observa que esse problema aí também é um problema parecido com os outros que nós fizemos, só que com um contexto diferente. Tá? Quando ele diz que o fazendeiro tem 1.200 metros de cerca, o que ele está querendo dizer com isso? Você tem que interpretar a questão, a primeira coisa. Se você não entender a questão, você não vai conseguir resolvê-la. Então, interpreta a questão. Pensa aí um minutinho enquanto eu tomo uma água e me diz o que significa esses 1.200 metros de cerca para o nosso problema, para o nosso contexto aí. O perímetro, né? Esses 1.200 metros de cerca significa o perímetro desse terreno. Tá, é o perímetro, professor. Mas como é que eu posso representar esse perímetro aí matematicamente? 2x mais y. O perímetro é a soma dos lados do terreno. Esse lado aqui eu não vou contar. Ele disse que ao longo do rio não precisa cercar. Né? Então, eu vou dizer que 2x mais y é 1.200. Tudo bem? Alguma dúvida? E o que ele quer maximizar é a área do terreno. E a área do terreno a gente pode calcular como produto das suas dimensões, x vezes y. Então, observa, só é um contexto diferente, mas o problema é análogo ao que a gente já fez anteriormente. Eu quero saber o valor de x e de y que maximizam essa função, área. Belezinha? E aí a historinha é a mesma. Eu tenho uma função aqui de duas variáveis, então eu tenho que isolar uma aqui para poder substituir. Ah, então daí eu tenho o seguinte, o y, eu posso dizer que ele é 1.200 menos 2x. Concorda? Portanto, a área vai ser x vezes 1.200 menos 2x. Ou seja, a área, e aí a área vai ser função de uma variável apenas, né? Então a área vai ser 1.200x menos 2x ao quadrado. Tudo bem? E aí a mesma historinha. O que a gente faz agora? Deriva, encontra os pontos críticos e verifica se esses pontos críticos, ou se o ponto crítico, né, depende aí do que vai acontecer, será ou serão pontos de máximo ou de mínimo da função. Tá? Então, calculando aqui a derivada da função área,
vai ser 1.200 menos 4x. Essa é a função área. Né? E aí, determinando os pontos críticos, nós vamos obter o seguinte. Pega a derivada e iguala a zero. Então, 1.200 menos 4x igual a zero. E daqui você já pode ver que o x será igual a 300. Vou colocar aqui a unidade, 300 metros. Tá? Belezinha? Não é 300? É, né? Passa para cá. Depois o 4 divide. 1.200 por 4, 300. Certo? Vou botar errado. 3 vezes 4 não é 12? Só se estiver errando o produto aí. Tá? Mas eu creio que é isso. Deixa eu confirmar aqui se eu errei alguma coisa. Não errei nada não, eu acho. Tá bom? E agora o que eu faço? Confirma se ele é ponto de máximo ou de mínimo. Tá bom? E aí, para isso, você estuda o sinal da primeira ou calcula a segunda derivada. Tá? Eu vou calcular a segunda derivada, que é mais simples aqui. Ó. A primeira derivada é isso. A segunda derivada da função será, aqui vai zerar e aqui vai ficar menos 4. E observa que a segunda derivada é negativa para todo x real. Certo? Se ela é sempre negativa, significa que a função original ela vai ser sempre com concavidade voltada para baixo. E, portanto, esse ponto aqui é um ponto de máximo. Tá? Logo, pelo teste da segunda derivada, x igual a 300 é o máximo da área. Tá bom? O x igual a 300 é o máximo da área. Só que ele quer as duas dimensões, né? Ele quer o x e o y. Além disso, o y vai ser, o y é 1.200 menos 2x. Então, o y vai ser 1.200 menos 2 vezes o x, que é 300. Ou seja, 1.200 menos 600, que dá 600 metros. Então as dimensões que maximizam a área, de tal forma que o perímetro desse terreno, sem esse lado que dá para o rio, seja 1.200 metros, as dimensões são 300 e 600 metros. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Posso passar já uma na prova? Posso, e já está na prova, né? Como eu falei para quem chegou depois, uma questão da prova de vocês é um problema de otimização, tá bom? Tem um probleminha de otimização, tem um probleminha de taxas relacionadas, que eu já falei para vocês que vai cair. Tem a questão do gráfico. E as outras 7 questões são surpresas. Tá bom? Ai. Vamos para o próximo. Determine o ponto sobre a reta y igual a 2x mais 3, que está mais próximo da origem. Tá? Qual é o ponto sobre a reta 2x mais 3, que está mais próximo da origem? Então, como é que a gente faz essa? Esse já é um problema com um contexto um pouco diferente dos outros que a gente estava trabalhando. Olha só, essas questões que a gente está trabalhando até agora são questões relativamente simples, tá?
Tem algumas questões lá, por exemplo, no livro, mais rebuscadas, tá? Então tentem fazer. Então olha só, a reta é a reta y igual a 2x mais 3. Tá? Então, vou desenhar aqui o plano cartesiano para a gente entender o que está acontecendo aqui. Ó. Imagina aqui o plano cartesiano. X e y. A reta 2x mais 3 é 3 sobre 2. Menos 1,5. Ela faz isso aqui assim, ó. Ah, vem aqui menos 3 sobre 2 e 3. São os pontos onde ela passa, né? Toca no y, no eixo y, no ponto de ordenada B, que é o coeficiente independente. E toca aqui, a raiz dela é menos b sobre a, menos 3 sobre 2. Tá bom? Então tá aí a reta. E a origem é aqui o ponto 0 e 0. Eu quero saber qual é o ponto que está sobre a reta que tem a menor distância até a origem. É isso que eu quero encontrar. Tá bom? Tem infinitos pontos, obviamente, na reta. Né? Se eu tomar um ponto daqui para cá, daqui, e medir essa distância daqui, e pegar um outro por aqui, obviamente que essa distância daqui para cá é maior que essa. Concorda? Mesma coisa se eu pegar um ponto daqui para cá, medir essa distância vai ser maior que essa. Tá? Dos conhecimentos de geometria plana, vocês já devem saber que o ponto que nós estamos procurando é o ponto cujo segmento aqui, quando eu traço essa altura relativa a este lado, formará 90 graus aqui. É esse o ponto que eu quero descobrir. Certo? Isso dos conhecimentos de geometria plana. Ah, mas nós não estamos trabalhando em geometria plana. Né? Nós estamos em cálculo. Então eu quero descobrir qual desses pontos tem a menor distância até a origem. Tá bom? Então, olha só. Eu tenho que encontrar agora uma função que modele esse problema. E essa função, aparentemente, não é tão simples de se achar. Mas o que a gente está trabalhando? O que eu quero minimizar? Né, a distância? Então, eu quero minimizar aqui a distância. Eu quero a distância mínima. Tá bom? Então, uma primeira ideia que vem à cabeça é a gente tentar modelar por uma função essa distância. E minimizar essa função distância. Correto? Agora, eu estou trabalhando com distância entre dois pontos no plano cartesiano, entre a origem, coordenadas 0 e 0, e um ponto P aqui, que eu não sei quais são as coordenadas dele. Então, eu vou chamar aqui de x e y. Certo? No plano cartesiano, a gente sabe calcular a distância entre dois pontos através de uma expressãozinha que a gente até trabalhou aqui no início do nosso curso. Se você tem um ponto A de coordenadas A1, A2 e um ponto B de coordenadas B1, B2, a distância entre os pontos A e B será dada pela raiz quadrada de A1 menos B1 ao quadrado mais A2 menos B2 ao quadrado. Você pega esse menos esse, eleva ao quadrado, esse menos esse ao quadrado, e você determina a distância entre dois pontos. Lá da geometria analítica, certo? Vocês lembram disso? Então, é essa expressão que a gente vai usar para modelar a função que nós queremos. Tá bom? Porque, olha só, eu tenho o ponto P, de coordenadas x e y, e o ponto O, que é a origem,
de coordenadas 0 e 0. Né? Então, sendo P de coordenadas x e y e O de coordenadas 0 e 0, a origem, temos... O que nós temos? Temos que a distância entre os pontos P e O é a raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, e, portanto, isso aqui vai ser a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Concorda ou não? Então, olha só, a distância é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, já tem uma função, só que, novamente, aquela historinha, ela é uma função de duas variáveis. Né? Eu tenho que tirar uma dessas variáveis aí e colocar em função da outra. E aí, como é que a gente faz isso? Alguém tem alguma ideia? Pensem aí, enquanto eu apago aqui o quadro. Como é que eu faço para tirar uma dessas variáveis aí? Hã? Uma delas em evidência, mas para pôr em evidência eu preciso ter tipo uma variável, uma mesma variável nos dois fatores. Vou usar a reta, como? Exatamente. Exatamente isso que os colegas falaram. Eu vou usar agora o fato de que a equação da reta é essa. E o ponto P está sobre a reta. Se o ponto P está sobre a reta, a primeira coordenada é x mesmo e a segunda coordenada é y, só que o y é 2x mais 3. Então, posso substituir o valor de y aqui. Ok? Como? P pertence... Como é que eu posso? Está sobre a reta y igual a 2x mais 3. Então, nós temos o seguinte, que a distância entre os pontos P e O será a raiz quadrada de x ao quadrado mais o y, que é 2x mais 3. 2x mais 3 ao quadrado. Agora sim, agora está legal. Tudo bem? E aí eu posso arrumar isso aqui. Agora, a distância ela varia em função só de x, então eu vou dizer que isso aqui é uma função de x, raiz quadrada, x ao quadrado, mais, aqui eu vou desenvolver o quadrado, fica 4x quadrado mais 12x mais 9. E a distância aqui, a função distância, em função de x, vai ser 5x ao quadrado mais 12x mais 9. Está aqui. Achamos a bichinha, a função que nós queríamos. Tá bom? Alguma dúvida? O que eu quero agora? O valor de x que minimiza essa função. Tá? Então, o que a gente faz? Deriva essa função. Aqui, lá nas notas de aula, tem uma maneira interessante da gente trabalhar, evitando essa raiz. Que é assim, quando você tem uma função que é estritamente positiva, se você quiser calcular o mínimo dela, você pode calcular o mínimo do quadrado dela. Quando a função é estritamente positiva, os intervalos de crescimento e de decrescimento e os pontos críticos dela são iguais aos intervalos de crescimento e de decrescimento e os pontos críticos do quadrado dessa função. Tá? Então, você pode elevar isso aqui ao quadrado, considerar a função d ao quadrado, que vai ser só essa polinomial de dentro, e encontrar o ponto crítico dela. Tá bom? Pode fazer assim. Mas eu vou calcular a derivada aqui, porque vocês não têm dificuldade em calcular a derivada de raiz quadrada, né? Com a regra da cadeia. Então, vou fazer normalmente, tá? Mas fica a dica. Você poderia calcular a d quadrado,
que é 5x ao quadrado mais 12x mais 9, tá? E fazer em cima dessa nova função o trabalho que a gente vai fazer. Porque os pontos críticos dessa função e dessa função são os mesmos. E os intervalos de crescimento e de decrescimento também. Isso por quê? Por conta da regra da cadeia, tá? Mas eu vou calcular aqui a derivada, fazer normalmente, tá? Vou calcular a derivada da d direto. Qual que é a derivada da raiz quadrada de x? 1 sobre 2 raiz de x, certo? A derivada da raiz disso aqui é 1 sobre 2 raiz disso. Certo? Só isso? Não, aí vezes a derivada dessa função de dentro, porque eu estou usando a regra da cadeia. 10x mais 12. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Só para ficar claro para todo mundo. Eu estou com a raiz quadrada de uma f de x. Estou querendo derivar isso aqui. Então, a derivada disso, pela regra da cadeia, é 1 sobre 2 raiz de f de x vezes a derivada da f de x. Tá? Então, você tem que derivar de fora e multiplicar pela derivada da de dentro. Tá? Sempre assim. Não esquece disso. Olha, não esqueçam de derivar, de treinar derivadas de funções, tá? Porque a segunda avaliação é uma segunda avaliação sobre derivada de função. Então, a primeira coisa que você tem que saber é derivar funções. Se você não souber derivar funções, fica difícil todo o resto. Tá bom? Então, lá durante a tua prova, durante toda a tua prova, tu vai precisar derivar funções. Então, tem que lembrar aquelas derivadas que a gente já fez. Derivada de polinomial, derivada de raiz, potência, logaritmo natural, exponencial, arco tangente, arco secante, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tudo que a gente viu. Tá bom? Não esquece. Eu sou muito bacana, né? Já estou te dando a dica já. Então, olha só. Aqui eu posso simplificar, tem um 2 aqui, ó. Então eu posso dizer que a d' de x será, posso simplificar isso com isso, vai ficar 5x mais 6 sobre a raiz de 5x ao quadrado mais 12x mais 9. Então, está aqui a derivada da função. Alguma dúvida? Tá tudo bem até aí? O que eu vou fazer agora? Bora, gente. O que a gente faz agora? Igual a zero. Pontos críticos. Pontos críticos. Pontos críticos, você pega a derivada igual a zero. Então, como é que vai ficar? 5x mais 6 sobre a raiz de 5x ao quadrado mais 12x mais 9 igual a zero. Isso aqui vai passar multiplicando, vai dar zero. Então, 5x mais 6 vai ser igual a zero. E, portanto, o x vai ser igual a menos 6 quintos. Está aqui, ó. Esse é o ponto crítico. Belezinha? Alguma dúvida? E aí você pode calcular a segunda derivada e fazer o estudo ou estudar o sinal dela. Essa daqui, a minha sugestão é estudar o sinal do que calcular a segunda derivada. Ou você pode calcular a segunda derivada também. Está no mesmo, tá? Vai ficar a gosto do freguês. Mas eu vou estudar o sinal dela, porque observa, essa função, o sinal dela depende só do numerador. Porque o denominador, por ser uma raiz aqui, isso aqui é sempre positivo. E estritamente positivo. Não pode ser nulo. Tá? Então, estudando o sinal de D' de x, olha só, ponto crítico é menos 6 quintos. É claro que isso aqui não tem zeros. Essa função aqui ela não tem zeros, tá? Isso aqui vai ser, essa reta aqui é crescente, passa aqui assim, ó. Tá? Aqui é menos, aqui é mais.
Então, isso é refletido na minha função original, como aqui decresce e aqui cresce. E, portanto, esse é um ponto de mínimo, tá bom? Então, x igual a menos 6/5 é o mínimo. Logo, pelo teste da primeira derivada, agora a gente está usando a primeira derivada, x igual a menos 6/5 é mínimo de f, de D. Tá bom? Só que eu quero o ponto P, de coordenadas x e y. Então, já encontrei o x, falta encontrar o y. Mas para encontrar o y, eu sei que o y é 2x mais 3. Então, é só substituir. Tá? Daí, o y vai ser 2 vezes o x, que é menos 6/5 mais 3. Então, isso aqui vai dar menos 12 sobre 5 mais 3, tirando o mínimo, que vai dar menos 12 mais 15 sobre 5, que dá 3 sobre 5. Tá bom? Logo, o ponto que a gente está procurando é o ponto de coordenadas menos 6/5 e 3/5. Tá? Então, esse é o ponto cuja distância, o ponto que está sobre essa reta, cuja distância dele à origem da reta, do plano cartesiano, tem a menor distância. Ok? Alguma dúvida? É difícil isso aí? Não, não é difícil não. Não é difícil não. Tem que modelar a situação, o problema, tá? Essa aqui é mais legal. A gente vai aumentando gradativamente o nível de dificuldade, né? Essa daí, certa pessoa que se encontra no ponto A, para atingir o ponto C, utilizará na travessia do rio de 100 metros de largura um barco com velocidade máxima de 10 km por hora. Isso para sair de A e chegar no ponto C. Ele vai primeiro de A até o B de barco e de B até C utilizará uma bicicleta com velocidade máxima de 15 km por hora. Determine B, a posição do ponto B, para que o tempo gasto no percurso seja o menor possível. E essa aí? Vamos pensando aí, enquanto eu faço o desenho aqui. O cara vai do A até a outra margem, ele vai atingir o ponto B. Com barco, com velocidade de 10 km por hora. E aí depois para ele ir do B até o C, ele vai de bike. Com uma velocidade de 15 km por hora. Né? Aqui, daqui para cá, 15 km por hora. Daqui para cá, 10 km por hora. Aí a largura do rio é 100 metros. E ele dá um outro dado lá na figura. Deixa eu ver qual é o outro dado. A distância do A até o C aqui, ó, 10 quilômetros. Ele quer saber qual é a posição do ponto B para que o tempo nesse percurso seja o menor possível. Qual é
o ponto B aqui, né? Então observa que ele não deu referência aí, né? Mas o cara está partindo desse ponto A. Então eu vou tentar encontrar essa distância aqui, ó. Essa distância daqui para cá, ó. Essa distância é x aqui, ó. Vou chamar de x. Dessa perpendicular aqui, ó, traçada a partir de A, passando pelas margens, pela margem oposta, até o ponto B. Esse é o ponto x que eu vou querer achar. Tudo bem? Uma dúvida? Então, a pergunta é a seguinte: qual é o valor de x que torna o tempo desse trajeto, nesse percurso, o menor possível? Então, como eu quero minimizar o tempo, eu tenho que achar uma função que modele o tempo desse percurso. Tá claro? Como é que a gente faz? Observa que ele deu a velocidade daqui para cá, 10 km por hora, e a velocidade daqui para cá, 15 km por hora. Velocidade. Velocidade é o quê? Velocidade média, né? Obviamente. É o quê? Espaço pelo tempo. A distância que ele vai percorrer pelo tempo necessário para ele realizar aquele percurso, né? A velocidade aqui, ó, é variação de espaço pela variação, vou colocar a distância, vou chamar de Dzinho aqui. Distância pelo tempo. Isso a gente sabe. Então, isso é equivalente a dizer que o tempo é a distância pela velocidade. Você concorda ou não? Né? Você passa o tempo para cá, a velocidade para cá, o tempo é a distância pela velocidade. Por que isso, professor? Porque eu estou querendo achar o tempo mínimo. Tá? Então, observa que eu tenho duas partes nesse percurso. A primeira é que ele vai de barco, ele vai gastar um certo tempo, e a segunda é que ele vai de bike, de bicicleta, que ele vai gastar um outro certo tempo. Tá? Então, o que eu preciso achar são esses tempos. O tempo para sair daqui para cá e depois o tempo para sair daqui para cá, e, portanto, o tempo total vai ser a soma desses dois tempos. Tá? Bom, só que para encontrar, vamos primeiro para essa parte, o percurso de barco. Para encontrar o tempo no primeiro percurso, na primeira parte do percurso, eu preciso da distância. A velocidade eu tenho, é 10. Mas eu preciso dessa distância daqui para cá. Ó. Eu consigo achar essa distância? Sim. Né? Se eu chamar essa distância aqui, eu vou chamar de D1, essa distância, e essa daqui eu vou chamar de D2. D2. Tá? Essa distância D1, se eu olhar para esse triângulo retângulo, eu consigo dizer que essa distância é a hipotenusa desse triângulo. Certo? Então, olha só. Vou marcar esse ponto aqui, esse ponto P. Então, do triângulo A, B, P, obtemos o seguinte. O que a gente obtém do triângulo A, B, P? Desse triângulo retângulo, eu tenho que D1 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais 100 metros ao quadrado. Só que observa que aqui a velocidade está em quilômetro por hora, aqui essa distância está em quilômetro, então é interessante eu unificar as unidades. Então isso aqui eu vou colocar como sendo 0,1 quilômetros. Tudo bem? Então isso aqui, 0,1 ao quadrado. Belezinha? Então, portanto, esse quadrado da distância, ele vai passar em forma de raiz quadrada. Seria uma positiva e uma negativa, mas a gente está trabalhando com distância, né? Então, faz sentido aqui a positiva. Alguma dúvida até aí? Então, logo, eu tenho que o tempo na primeira parte do percurso vai ser a distância, raiz quadrada de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado, dividido pela velocidade, que é de 10 km por hora. Então, esse aqui é o tempo na primeira parte do percurso. Tudo certo até aí, gente? Beleza? E na segunda parte, professor, mesma ideia. O tempo 2, vou chamar de T2, o tempo na segunda parte vai ser a distância
A segunda distância pela velocidade que ele já me deu, que é 15. Só que quanto que é essa segunda distância? 10 menos x. Se eu estou dizendo que daqui para cá é x e tudo mede 10, então essa distância D2, ela é 10 quilômetros menos x. Belezinha? Então, note que D2 é 10 menos x. Logo nós temos o seguinte. O tempo 2 vai ser D2, que é 10 menos x, pela velocidade, que é 15. Então tá aqui, ó. Esse é o segundo tempo, né, digamos assim. É o tempo da segunda parte do percurso, que ele está indo de bicicleta. Logo, portanto, o tempo total é dado por... Então, o tempo total do percurso vai ser isso aqui, ó. Eu vou chamar de t de x, que é uma função de uma só variável x, vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado sobre 10 mais 10 menos x sobre 15. Tá bom? Então, esse aqui é o tempo total do percurso, em função da distância x lá, que é a distância dessa perpendicular, passando por A, até outra margem, até o ponto B, que é o que a gente quer. Alguma dúvida? Então, agora o problema se resume a encontrar o valor de x que minimiza essa função tempo. Tá? Então, o que a gente vai achar agora é o valor de x que minimiza essa função. E para isso, a historinha é a mesma das outras. Deriva, né? Deriva. Daí, t' de x vai ser derivada. Vamos lá. Derivada da raiz. Como que é a derivada da raiz mesmo? 1 sobre 2 raiz do que está dentro, certo? Aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Tudo bem? Só isso? Não, aí vezes a derivada da função que está dentro, que vai ser 2x. Só que observa que tem um 10 ainda aqui, então eu vou colocar esse 10 de mim aqui, tá bom? E aqui, derivada dessa outra parte, 10 sobre 15 é constante, vai dar zero, então vai ficar menos x sobre 15, derivada de menos x sobre 15 é menos 1 sobre 15. Belezinha? Não? Tá certo? Né? Então aqui eu posso simplificar o 2 com 2, então derivada da função tempo vai ser x sobre 10 vezes a raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado menos 1 sobre 15. Então, está aqui a derivada do tempo, função tempo. O que é que eu vou fazer agora? Ponto crítico, né? Vou igualar a zero e verificar o ponto crítico aí. Daí, t' de x igual a zero resulta em... isso aqui tem que ser igual a zero. X sobre 10 raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado menos 1 sobre 15 igual a zero. Certo? Aí esse menos 1 sobre 15 eu vou passar para lá. Então vai ficar isso igual a 1 sobre 15. Tá bom? E aí você pode aplicar aqui. Então isso aqui vai ficar 15x igual a 10 raiz
de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Beleza? Como é que eu resolvo essa equação? Eleva ambos os membros ao quadrado aqui, né? Posso levar esse lado aqui ao quadrado e esse lado aqui ao quadrado, vai ter problema. Então aqui vai dar 15 ao quadrado. Espera aí, deixa eu melhorar isso aqui antes de elevar ao quadrado, para não ficar um número muito grande. Eu vou simplificar tudo isso aqui por 5. Tá? Quando eu simplifico tudo isso por 5, 15 por 5 dá 3, 10 por 5 dá 2. Só para facilitar a nossa vida e não ficar números muito grandes. Né? Vai dar 2, raiz de x quadrado mais 0,1 ao quadrado. Agora sim, posso elevar ao quadrado isso aqui e isso aqui. Então isso aqui vai ficar 9x ao quadrado igual a 4, 2 ao quadrado 4, e a raiz ao quadrado some a raiz. Observa que essa parte de dentro é positiva, tá? Então não tem problema, some a raiz normalmente. Tá? E aí agora é só resolver essa equaçãozinha aí final, encontrar o valor de x, que vai ser o nosso ponto crítico. Então 9x ao quadrado vai ser igual a 4x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Eu passo isso aqui para cá. Então 4 aqui, né? Obrigado. 4 vezes 0,1 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 9x quadrado menos x quadrado dá 5x ao quadrado igual a 4 vezes 0,1 ao quadrado. Então x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 vezes 0,1 ao quadrado sobre 5. Certo? 5 vai passar dividindo. Então, o x vai ser igual a mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 0,1 ao quadrado é 0,1, e a raiz de 5 aqui fica aqui mesmo. Tá? Então, o x vai ser mais ou menos, só organizando isso aqui, é o mesmo que 2 sobre 10 raiz de 5. 0,1 é 1 sobre 10. E aí eu vou racionalizar logo isso aqui para tirar essa raiz. Tá? Então, x vai ser mais ou menos 2 raiz de 5 sobre... Vou simplificar aqui, né? Vai ficar 1 sobre 5. Então, vai ficar raiz sobre 5 vezes 5, que dá 25. Tá? Raiz de 5 sobre 25. Só que pela natureza do problema, o x é aquela distância. Então não me interessa a parte positiva, a parte negativa, né? Então ficamos com x igual a raiz de 5 sobre 25 quilômetros. Certo? Está dado em quilômetros lá as unidades, tá? Só que esse é o nosso ponto crítico. Preciso verificar se ele é ponto de mínimo mesmo, né? Se ele é ponto de mínimo. Deixa eu colocar de novo a derivada aqui. A derivada é essa aqui, é x sobre 10 raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado menos 1 sobre 15. Menos 1 sobre 15. Observa que estudar o sinal dessa função aí vai ser meio complicado. Né? Então, bora calcular a segunda derivada. Tá bom? Calculando a segunda derivada, vamos lá. Regra do quociente, né? Então, vamos lá. Derivada, vou fazer direto. Derivada da de cima é 1 vezes a de baixo. Menos a de cima vezes a derivada da de baixo. Qual é a derivada da de baixo? 10 é constante. Derivada da raiz.
1 sobre 2 raiz do que aparece lá dentro dela. Só isso? Vezes a derivada de dentro, que é 2x. Certo? Tudo bem? Só é isso a derivada? O que está faltando? Dividir tudo isso dividido pelo quadrado da função de baixo. Estou usando a regra do quociente. Vou passar uma parecida com essa na prova. Só para vocês derivarem. Tá bom? Recapitulando, bora ver se está tudo certinho. Derivada da primeira, a 1 vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Constante, 1 sobre 2 raiz disso, vezes a derivada disso, da de dentro. Sobre o quadrado da de baixo. E isso aqui, a derivada disso aqui, que apareceria aqui, é zero. Tá bom? Então, o T duas linhas de x vai ser igual a... esse 2 com esse 2 aqui a gente pode cancelar. Né? Aí, isso aqui, posso tirar o mínimo. Isso aqui eu posso tirar o mínimo. Então, vai ficar... isso vezes isso dá o cara de dentro. Então, dá 10 vezes x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Tá bom? Menos 10 x vezes x, x ao quadrado. 10x ao quadrado. Tudo isso sobre raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado vezes 1 sobre 10 ao quadrado é 100. Raiz disso ao quadrado, fica só o cara de dentro da raiz normal. Pronto. Tá bom? Aí observa, 10x ao quadrado menos 10x ao quadrado vai cancelar. Então vai sobrar só 10 vezes 0,1 ao quadrado. Tá bom? Então aqui vai ficar assim, ó. T duas linhas de x, segunda derivada da função tempo, 10x ao quadrado, de novo, 10x ao quadrado menos 10x ao quadrado, cancela. Então vai sobrar no numerador 10 vezes 0,1 ao quadrado. Aqui 10 vezes 0,1 ao quadrado. Tudo isso dividido por... aqui tem um 100 vezes... aí aqui, ó, isso aqui é o mesmo que isso aqui, ó, x quadrado mais 0,1 ao quadrado elevado a meio. Certo? Isso aqui é aquilo lá de cima. Isso vezes isso, que o expoente é 1, multiplicação, potente meio a base, conserva a base e soma os expoentes. Certo? Então vai somar 1. Então aqui vai ficar 3 sobre 2. Então esse vezes esse dá x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Tá bom? Aí para melhorar, ficar mais bonitinho, eu posso cancelar esse 10 com esse daqui. Né? Então, T duas linhas de x finaliza como 0,1 ao quadrado sobre 10 vezes x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Está aqui, ó. Olha que bonito. Aí o que você tem que fazer agora que você encontrou a segunda derivada? Isso foi só para calcular a segunda derivada. O que você faz agora? Você pega esse cara e joga lá. E faz a conta e vê quanto é que vai dar. Se vai dar positivo ou negativo. Tudo bem? Só que vocês que são alunos de cálculo 1 aqui do Projeto Nil, são alunos espertos, espertíssimos, vocês não vão fazer isso. Vocês vão perceber o seguinte. Vocês vão perceber que essa segunda derivada, ela é sempre positiva, independentemente do valor de x. Por quê? Porque o numerador é positivo, esse cara aqui é positivo. Aqui, não importa se o x é positivo ou negativo, quando você eleva ao quadrado, ele fica positivo.
Então você soma um positivo com positivo e eleva um expoente, continua positivo, então tudo é positivo. Ok? Isso aqui é sempre positivo para todo x. Se é sempre positivo, significa que a concavidade é sempre voltada para cima. E, portanto, aquele ponto crítico, que é o x, que é o x igual a raiz de 5 sobre 25, vai ser ponto de mínimo. Então, x igual a raiz de 5 sobre 25 é mínimo. E ele é o ponto que a gente estava procurando, tá? Então, esse é o ponto que minimiza... Qual era o problema mesmo? Era o problema do tempo, né? É o ponto que minimiza o tempo... É que foi tanta coisa que a gente esqueceu, né? O tempo é o ponto que minimiza o tempo nesse percurso, de A para B e de B para C. Belezinha? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Sim ou não? Fala, troço. Tem dúvida? Diga lá. Fala. Não, x é o valor que minimiza o tempo. Tá? Então, olhando aqui para a figura, ele quer saber qual é o ponto B. Onde o ponto B pode estar para que o tempo seja mínimo. Tá? Então, o B tem que estar a uma distância aqui dessa perpendicular do A, ele tem que estar a uma distância de raiz de 5 sobre 25 quilômetros, para que o tempo seja mínimo. Tá bom? Qualquer outro lugar que você coloque o ponto B, o tempo já não vai ser o menor possível para esse trajeto. Belezinha? Vamos fazer mais uma para a gente ir para casa? Um sólido será construído acoplando-se a um cilindro circular reto de altura H e raio R, uma semi-esfera de raio R. Você tem um cilindro e você vai acoplar a esse cilindro uma semi-esfera, cujo raio é igual ao raio do cilindro. Deseja-se que a área da superfície do sólido seja 5π. Determine R e H para que o volume seja máximo. Então, observa, nós fizemos várias questões com vários contextos diferentes e o que a gente precisa sempre encontrar é uma função que modele o problema. Em geral, problemas de otimização você vai fazer assim, tá? Então, esse problema aí, eu quero os valores de R e H para que o volume seja máximo. Tá? Então, eu tenho que encontrar uma função volume para esse sólido. E esse sólido, ele é feito assim, ó. Você tem aqui um cilindro. Você tem aqui um cilindro. E aí, você vai acoplar a esse cilindro uma esfera, uma semi-esfera. Você vai colocar aqui, ó, uma semi-esfera. Tá bom? Pronto, tá aqui. Dá para colocar aqui no slide? Isso. Tá? Então tá aqui o cilindro. Aí você vai colocar nesse cilindro uma semi-esfera, meia esfera. Tá bom? E aí, o raio da base do cilindro e da esfera é R. Raio R aqui, ó. E a altura do cilindro é H. Ele quer saber quais os valores de R e H para que o volume deste sólido todo seja o máximo possível. Tudo bem? Então, eu tenho que encontrar uma fórmula, uma função,
que me permita encontrar o volume desse sólido. Só que o volume desse sólido é nada mais, nada menos que o volume do cilindro somado com o volume dessa semisfera, ou seja, metade do volume da esfera. Tá bom? Como é que a gente determina o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. Muito bem. Só que por ele ser um cilindro circular, né, a base dele é um círculo de raio R. E como é que é a área do círculo de raio R? πr ao quadrado. E a altura do cilindro é h. Então, esse daí é o volume do cilindro. Belezinha? E a semisfera? Volume da semisfera. Como que é o volume da esfera, gente? 4πr ao cubo sobre 3. Vocês fizeram Enem ano passado, não foi? Alguns? Não? Alguns fizeram. Imagino. Ou ano retrasado, né? Estão com esses conhecimentos de geometria espacial, para quem fez Enem, fez terceiro ano aí, todos frescos na cabeça, né, tia? Tá? Tem que lembrar essas coisas. Olha, conhecimento adquirido não se deleta do cérebro, não, da cabeça. Você adquire um conhecimento, você tem que permanecer com esse conhecimento aí pro resto da tua vida. Tá bom? Mesmo que seja bem lá, se tu tinha que buscar assim e tal, em algum momento, mas tem que ter. Se você adquiriu, você já sabe daquilo, então a gente já pode usar. O que você já sabe, a gente já pode usar, tá bom? Então, o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Como é a semisfera, eu divido isso aqui por 2. Dividindo por 2, esse 4 passa a ser 2. Né? 4 dividido por 2 dá 2. Então, está aqui. Este é o volume de uma semisfera de raio R. Belezinha? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tá. Então, vamos lá. Então, a gente precisa encontrar agora deixa eu olhar aqui os dados. Ele disse o seguinte, olha, presta atenção. Ele sempre tem que te dar um dado para poder te pedir alguma outra coisa. O que ele nos deu foi que a área da superfície do sólido é 5π. Então, a área da superfície desse sólido aqui, ó, ou seja, essa área da superfície lateral do cilindro, a área da base do cilindro e a área da semisfera, quando eu somo tudo isso, tem que dar o quê? 5π. Então, a gente vai precisar agora lembrar as formulazinhas das áreas. Superfície lateral, área da esfera, vocês lembram? Não? Quando você tem um cilindro, vocês têm que lembrar esse troço aí, viu, gente? Você tem um cilindro aqui, ó. Aí, se tu fizer um corte aqui na lateral desse cilindro, tu pode planificar ele, né? Você tem aqui, ó, finge que isso aqui é um cilindro, ó. Tá aqui o cilindro, né? Aí tu faz um corte aqui, ó. Aí tu planifica ele, ó. Então, a superfície lateral dele, que é uma superfície lisa, quando planificada, fica um retângulo, tá bom? Então, quando você planifica isso aqui passa a ser um retângulo. Professor de geometria espacial lá do segundo ano do ensino médio, vocês mostrou tudo isso aqui para vocês. Né? Aí, ó, se o cilindro tem altura H, isso aqui também tem altura H. Pergunta, qual é a base desse retângulo? O perímetro da circunferência, certo? Quanto é o perímetro da circunferência? 2πr. Então, isso aqui é 2πr. Então, qual é a área da superfície lateral do cilindro? É a área desse retângulo. Tá bom? Então, a área vai ser 2πrh. Isso é a área lateral. Só que além da área lateral, eu tenho que contabilizar a área dessa base. Sim ou não? Que é quanto? A área do círculo? πr², certo?
Só que além da área da superfície lateral do cilindro e a área da base do cilindro, eu preciso da área dessa meia esfera. Como que é a área de uma esfera toda? 4πr quadrado. Tá bom? A área de toda a superfície esférica de raio R é 4πr quadrado. Então a área da meia esfera vai ser 2πr quadrado. Alguma dúvida? Tudo bem até aí? E essa área tem que ser igual a 5π. Então aqui tem que ser igual a 2πrh mais πr quadrado mais 2πr quadrado, 3πr quadrado. Observa que esse π com esse π com esse π a gente pode simplificar. E aí eu vou ter que 5 vai ser igual a 2RH mais 3R quadrado. Eu chego nessa igualdade aí, nessa equaçãozinha. Tá bom? Vou guardar isso por enquanto. O que a gente quer maximizar? O volume, não é isso? Então preciso de uma expressão para determinar o volume. E a gente já sabe que o volume do cilindro é isso, o volume da semisfera é esse, então o volume total vai ser a soma desses dois, ok? Então vamos lá. Então, o volume vai ser igual a πr quadrado H mais 2πr ao cubo sobre 3. Este aqui é o volume daquele sólido. Porém, observa que esse volume, essa função, ela está em função de duas variáveis, R e H, o que a gente viu que para a gente não é legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que tentar reescrever uma das variáveis em função de outra. E para isso a gente pode usar essa expressão. Então, todos os dados que a questão te dá são importantes. Tá? Ele não te deu a área por dar. Tá? Ele te deu para quando chegar bem aqui, você conseguir escrever esse H em função do R. Como assim, professor? Eu posso pegar 2RH igual 5 menos 3R quadrado. E, portanto, se eu pegar 2R e passar dividindo, eu vou obter que a altura vai ser 5 menos 3R quadrado sobre 2R. Então, está aqui, ó. A altura em função do raio é dado por isso. E agora eu posso pegar essa altura e substituir bem aqui, e eu vou ficar com uma função de apenas uma variável. Ok? Então, o volume em função da variável R vai ser πr quadrado vezes a altura, que é 5 menos 3R quadrado sobre 2R, mais 2πr ao cubo sobre 3. Aí agora é só organizar. Volume em função do raio vai ser... observa que bem aqui eu posso simplificar um dos R's com esse R aqui. Tá bom? Então aqui vai ficar πr vezes 5, então 5πr, menos 3πr ao cubo, r vezes r quadrado dá r ao cubo, sobre 2, tudo isso sobre 2, mais 2πr ao cubo sobre 3. Belezinha? 3πr ao cubo. Obrigado. Então, o volume em função do raio será... Vou tirar o mínimo, tá? O mínimo de 3 e 2 é 6. 3 vezes 5, 15. πr. 9πr ao cubo. 4πr ao cubo. Então, o volume em função do raio será 15πr menos 9 mais 4 dá menos 5. Menos 5πr ao cubo, tudo isso sobre 6. Então, está aqui a função volume daquele sólido, tudo isso em função de apenas uma variável. A variável R. Tá claro, gente, isso aí? O que a gente fez até agora?
Só encontramos a função que modela o problema. Agora a gente vai resolver o problema. Como eu falei para vocês, tem alguns problemas de otimização que são bem simples, que a função é diretona, mas tem outros que você tem um pouquinho mais de trabalho e, em geral, o trabalho é você determinar a função. Porque, de resto, em geral, vai ser você encontrar a derivada dela, achar os pontos críticos e classificar em máximo ou mínimo. Tá bom? Então, deixa eu passar para cá a função. Volume em função de R foi 15πr menos 5πr ao cubo sobre 6. 5πr ao cubo sobre 6. É 5, né? 5. Tá. Então, o que eu vou fazer agora? Derivar. V' de R. Observa. Derivada de 15πr, derivada de R é 1. Então, fica 15π, que é constante. Certo? Considera que o R é o x. Tá? Então, o derivada de 15πr é 15π. Menos 5π vezes R ao cubo. Derivada de R ao cubo, 3R quadrado. Vai multiplicar 3 vezes 5, 15πr quadrado. Tudo sobre 6. Tá bom? E aí precisa achar os pontos críticos. Então, iguala isso aqui a zero. Esse 6 passa multiplicando. Então, vai ficar 15π menos 15πr quadrado igual a zero. Aí, esse cara eu vou passar para lá. Então, vai passar igual, positivo. E aí, olha só, que bonito. R quadrado vai ser igual a 1. E, portanto, R é igual a 1. Né? Seria mais ou menos 1. Mas, pela natureza do nosso problema, só me interessa o raio positivo. Obviamente. Belezinha? Agora eu preciso só classificar esse ponto em máximo e mínimo. Tá bom? Para isso eu vou calcular a segunda derivada, que é rapidinho. Olha só. Derivada de 15π sobre 6 é zero. Então vai ficar menos 15π vezes a derivada de r quadrado, que vai ser 2r sobre 6. Tá bom? Então, isso aqui vai dar 15 vezes 2 dá 30, 30 por 6 dá 5. Então, isso aqui dá menos 5πr. Como o raio é 1, a segunda derivada no 1 vai dar menos 5π vezes 1, que dá menos 5π, que é negativo. Se é negativo, com cavidade para baixo, ponto de máximo. Logo, R igual a 1 é ponto de máximo. Tá bom? É o ponto de máximo da função volume. Então, ele é o ponto que maximiza a função. Como a gente quer saber também a altura, para fechar, a gente já sabe que a altura, como H é 5 menos 3r quadrado sobre 2r. Então, qual que vai ser a altura? Vai ser 5 menos 3 vezes 1 ao quadrado sobre 2 vezes 1. Né? Que vai dar 5 menos 3, 2 por 2, que dá 1. Então, a altura e o raio precisam ser iguais a 1. Para que esse sólido tenha o maior volume possível. Belezinha? Alguma dúvida? Tudo bem? Esse cilindro tem que ter o mesmo raio e a mesma altura, tá bom? Ficou mais uma questãozinha aqui, vou deixar para vocês tentarem, está resolvida lá nas notas, inclusive tem um errinho lá nas notas de aula que eu percebi, tá? Então fica aí como dever de casa vocês resolverem ela e corrigirem o erro da nota de aula. Tá bom? Gente, estudem. Quarta-feira, nossa aula de revisão. Quinta-feira, uma oficina de revisão para vocês. E sexta-feira, nossa provinha de segunda avaliação. Lembrando que otimização vai cair, taxas relacionadas, construção de gráfico e as outras questões são qualquer conteúdo que a gente já falou, tá bom? Até mais, gente.